Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso estudo e agora com som, é muito mais bonito. Vamos então orar. Amado Mestre, aqui nos encontramos para celebrar a Tua presença dentro de nós, refletindo sobre esta vida, este nascimento deste Teu precursor, João Batista, que João nos possa inspirar, procurando, para além da simbologia, todo o conteúdo espiritual, moral, para nosso crescimento e desenvolvimento moral. Assim, gratos pela oportunidade de aprender, aqui procuraremos dar o nosso melhor para que estas palavras de vida eterna cada vez mais se consolidem nos nossos corações. Ampara-nos, inspira-nos e conduz-nos ao bem, hoje, agora e para sempre. Que assim seja. Muito bem. Então, estamos já no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Hoje vamos trabalhar o versículo 65, que é o último versículo da perícope Nascimento de João Batista. Mas, antes de entrarmos aqui na perícope, vamos ler, como é nosso hábito, e vamos pedir a alguém que possa então fazer aqui a leitura, se faz favor. Quem tiver aí o livrinho à mão, semear, em 3, 2, 1, 2, Eu 1. posso ler. Muito bem. Vamos lá, nascimento de João Batista. Completou-se para Elizabeth o tempo de parir, e deu à luz um filho. Os seus vizinhos e parentes ouviram dizer que o Senhor aumentou sua misericórdia em favor dela e se alegraram com ela. Aconteceu que, no oitavo dia, vieram circuncidar a criança, porém o chamavam pelo nome do pai, Zacarias. Mas a mãe, tomando a palavra, disse: Não, pelo contrário, ele se chamará João. Disseram-lhe: Não há ninguém em tua parentela que tenha este nome. Assim, por meio de sinais, perguntavam ao pai como queria que ele se chamasse. Pedindo uma tabuinha, ele escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. No mesmo instante, sua boca se abriu, como também sua língua, e falava bendizendo a Deus. E o temor apoderou-se de todos os seus vizinhos, e em toda a região montanhosa da Judéia comentava-se o acontecido. Todos os que ouviram guardaram aquelas palavras em seus corações, dizendo: Que vai ser esta criança? Visto que a mão do Senhor estava com ele. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Então, Minda, queres fazer aí o teu resumo, se faz favor? Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos então fazer o resumo de 1:65. E o temor apoderou-se de todos os vizinhos, em toda a região judeia. Comentava-se o acontecimento. Então vamos ler a primeira parte, vamos estudar a primeira parte, que é e o temor apoderou-se de todos os vizinhos. Todo aquele acontecimento também tocou os vizinhos, depois que Zacarias começou a falar. Deus age no coletivo. O Pai nunca nos desampara. Ele não fez esta ação só para o casal, mas também tocou o coração dos vizinhos. E nós também somos tocados. Falamos também no dicionário Strong, vimos a palavra temor, significa reverência, uma revelação. Foi os dados que realmente tirei. Falámos também quantos sinais já tinham sido dados até ali, a mensagem do anjo, a gestação de João Batista, o recolher do casal. Quando o anjo apareceu a Maria, ela também ficou assustada, mas ele a tranquilizou e disse-lhe: Não temas, Maria. Por vezes o desconhecimento gera o temor. No silêncio ocorrem muitos sentimentos também. Zacarias, na verdade, está a cumprir uma orientação que lhe foi dada. Ninguém dava nada pela vida de Zacarias. Ele era sacerdote e, pronto, já era uma pessoa também
também de alguma idade. Este acontecimento foi uma manifestação divina. Foi usada a vida de Zacarias para mostrar esta revelação do divino. Aqueles momentos eram uma preparação para a vinda de Jesus. A ação de Deus é contínua na nossa vida. Muitas vezes é-nos intuído o medo, até nos centros espíritas, por exemplo, e isso também faz o temor nas pessoas. O Filipe trouxe-nos também uma explicação sobre a mediunidade. Muitas vezes as pessoas não acreditam em nada, mas quando ouvem, por exemplo, ler depois uma psicografia que vem transmitir a verdade e divulgar muitos acontecimentos, as pessoas ficam também aterrorizadas, no temor também, porque têm o desconhecimento, ainda estão no desconhecimento. Mas aqui, também, sim, não há transcendência no espiritismo, nada é sobrenatural, tudo é natural. Muitas vezes só falamos dos obsessores e os benfeitores também estão connosco, só que muitas vezes nós só falamos é dos inferiores, não é? Então, que possamos amar a Deus com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, que nos momentos mais íntimos possamos nos ligar a Deus, ao universo. O nascimento de João Batista, esta personalidade, veio não só para eles, mas também para nós. E nos toca fundo a alma. O que podemos aprender com isto? Aprendemos que devemos escolher o amor em vez do temor. Então, o amor será sempre no serviço do bem. A moderação no equilíbrio, a fortaleza, o amor e a moderação. E tudo em equilíbrio, no equilíbrio será tudo muito mais correto, não é? Talentos que o Senhor nos ensinou, e se seguirmos no caminho reto, estaremos muito melhor, não é? Que possamos estar atentos a estas palavras. Depois eu li uma lição do livro Fonte Viva que fala de verdade. Congelou. Ó, Minda! A Márcia também nos trouxe uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida para os Montes. Vamos agora então falar da segunda parte. E em toda a região montanhosa da Judeia comentava-se o acontecimento. O termo Judeia é uma região espiritual. Por lá se comentava todo este acontecimento. É chegado o instante de se retirar para os montes. E evocamos a Minda para vir ter connosco. Ó, Minda! Dos Ela foi medos. para o monte. Enganei-me, Não, senhora. Pode talvez. desabafar. Ok. Há pessoas que ainda caminham pelos vales. À medida que vamos caminhar no mundo, nós precisamos pensar nos padrões da nossa vida. As mensagens que Jesus nos traz já é de alguém que já tem uma visão das bem-aventuranças. Então, que nossa visão seja como a de Jesus. Numa montanha, temos vários tipos de regiões. A perspectiva de cada um é relacionada à evolução de cada um de nós. No cume de uma montanha espiritual, já tem benfeitores, porque os que estão embaixo estão no vale com medos e ainda necessitam de tantas revelações. Tanto no mundo como no muito como no pouco. Deus vai nos ajudar sempre. Às vezes gostamos de nos fechar no nosso quarto íntimo para sentirmos a paz. Jesus também subia ao monte para orar e se conectar com o Pai. É nesse monte interior que nós vamos subindo. Falou-se também da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a caminho do alto. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada será, não é?
Hum, Pelos nossos, nós já percebemos a importância do estudo aqui, não é? Pelos nossos esforços e inclinações, já estamos no caminho do bem, graças a Deus. E à doutrina espírita e a todos vocês que aqui permanecem neste estudo a ajudar-nos. Sem dúvida, estamos muito longe da perfeição ainda, mas cabe-nos a nós, aprendizes no Evangelho, e comparando o que somos hoje do que éramos ontem, dos servidores do Senhor, somos os mais endividados do Senhor, mas nós nos esforçamos. Portanto, o amor é bondade, é paciente, assim permaneceremos agora na fé, na esperança e sempre neste caminho do amor. Gratidão a todos. Beijinhos. Muito bem, Minda. Muito obrigada. Obrigada eu. Então, eh, nós estamos aqui hoje a tratar do último versículo. Há aqui uma sequência, não é, de admirações por quem está junto desta família, porque temos aqui a constatação da misericórdia de Deus a atuar sobre esta família. Zacarias e Elizabeth, portanto, são pais incomuns, na medida em que, portanto, tinham condições adversas biológicas, não é, para que o menino nascesse, e como se isso não bastasse, portanto, João Batista aparenta ser alguém especial, não é? Um filho especial, e há aqui um conjunto de fenómenos que deixa as pessoas, de certa forma, inquietas e surpreendidas. Nomeadamente, portanto, chegou o tempo, né? Chegou o tempo de ela parir, chegou o tempo, não é? Portanto, isso por si só gera facto de admiração por todas as pessoas que estavam em redor desta família. Esse nascimento é uma manifestação da misericórdia de Deus. Vão levar o menino à circuncisão, portanto, ao ritual, e uma vez mais, portanto, ela torna-se assertiva, portanto, indo contrariando aquilo que era o ritual judaico, dizendo não, o nome não vem da parentela, mas o nome acaba por vir de Deus, né? Porque o anjo havia dito que ele se chamaria João, e então ela confia mais naquilo que é a revelação divina dada pelo anjo do que propriamente atender às leis de Deus. E isso cria espanto em qualquer altura, porque quando qualquer pessoa atende mais às questões da sua espiritualidade ou às questões de Deus em detrimento das questões humanas, ela começa a surgir fora do padrão comum. E é esse fugir fora do padrão comum que faz com que haja com muitas pessoas que se admirem, né? Ou seja, quem caminha com um pensamento ou com um psiquismo mais terreno, ou seja, mais materialista, mais ligado àquilo que é a experiência reencarnatória ou à experiência na matéria. Então, Zacarias estava mudo, não é? Estava mudo, portanto, porque assim, uma vez mais, está a obedecer à recomendação que lhe foi dita anteriormente de que ele era necessário ficar mudo, e quando abre a boca, não é? Quando abre a boca, então, porque primeiramente a multidão que ali está, ou as pessoas começam a falar-lhe por sinais para ver o que é que ele diz relativamente ao nome que lhe era dado à criança, e nessa sequência, então, ele acaba por falar. E quando fala, o que é que ele diz? Portanto, abre a sua boca, e bendiz a Deus, né? É que alguém que estava mudo, de repente começa a falar, novamente, há aqui, evidência para espanto, né? E para admiração. E não é só isso. É as palavras que ele diz, que são palavras que vêm do coração e bendizem a Deus. E vai ser esse fenómeno, né, da forma como ele vai falar, que vai fazer com que toda esta gente ganhe temor, mas ao mesmo tempo, e aqui entramos no último versículo,
que também quem soube aproveitar guardou essas palavras no coração. Ou seja, quem teve ouvidos para ouvir compreendeu que estava-se a revelar sinais dos céus. Quem não compreendeu aquilo que estava a passar-se ali. Ou seja, passou o autocarro e ninguém percebeu nada, não é? Portanto, para quem está conectado, percebe os sinais. Para quem não está conectado, tudo passa e faz conta que é mais um dia que passou. Então, nesta sequência, temos o nosso versículo. Todos os que ouviram guardaram aquelas palavras em seus corações, dizendo que vai ser esta criança, visto que a mão do Senhor estava com ele. Portanto, isto vem na sequência do anterior, que diz: E o temor apoderou-se de todos os vizinhos, e em toda a região montanhosa da Judeia comentava-se o acontecido. Todos os que ouviram guardaram aquelas palavras em seus corações. Esta é uma primeira parte que vamos refletir, e depois a segunda, dizendo o que vai ser desta criança. Podemos também fazer aqui uma paragem, e depois uma terceira parte, visto que a mão do Senhor estava com ele. Se calhar vamos fazer aqui, dividir em três partes. Portanto, a primeira, até aos seus corações. A segunda, o que vai ser desta criança. E a terceira, visto que eh, a mão do Senhor estava com ele. Então, todos ouviram, todos os que ouviram, não é? Todos ouviram, todos os que ouviram. Se há todos os que ouviram, também há outros que não ouviram. Ou seja, e que ouvidos é que nós estamos a falar? Que tipo de audição é que nós estamos a falar? Não é? É porque as palavras, elas podem ter vários significados, e nós vimos que, na medida em que nós falamos, só pela tonalidade com que falamos, não é? Nós conseguimos inferir muitas formas de significado, não é? Conseguimos ter muita informação. Agora, o ouvir, temos o ouvir com os ouvidos físicos, temos o ouvir com os ouvidos espirituais, não é? E é sobre esse tipo de audição que nós vamos refletir um pouco, porque quem está a ouvir são pessoas que não tiveram a experiência com os anjos, né? Portanto, em termos até podemos dizer assim, de posições espirituais, os vizinhos não conseguem ter a mesma percepção de Elizabeth ou de Zacarias, em termos de posição, porque eles fazem parte como que de uma multidão, né? De uma multidão, ou seja, de uma multidão que ainda não tem essa capacidade tão desenvolvida de ouvir a perspectiva espiritual. Por que é que eles compreendem a mensagem do anjo? Porque em si mesmos têm desenvolvimento espiritual e pelos laços de afinidade, não é? Recebem a graça de ter essa ajuda dos anjos e de estar dentro deste planeamento divino. Isso é por uma conquista própria, porque são merecedores, tanto eles quanto José e Maria, de estar vinculados a uma missão desta envergadura espiritual. Portanto, no que diz respeito aos, aos predicados espirituais, Zacarias e Elizabeth estão muito acima dos seus vizinhos. Quando falamos em vizinhos, também falamos em nosso próximo, não é? E quem são os nossos próximos? Quem são os nossos vizinhos? Bom, às vezes são logo os nossos familiares, não é? Mas neste contexto, haveriam de ser as pessoas que estavam ali no templo. E dentro desta multidão, nós temos um conjunto de pessoas que umas estão mais desenvolvidas espiritualmente, outras estão menos desenvolvidas espiritualmente. Assim como nós aqui somos uma multidão, somos um grupo, não é? E o facto de nós compreendermos melhor ou pior a mensagem não diz nada daquilo que é o nosso desenvolvimento espiritual. Porque não só pelo conhecimento se é desenvolvido espiritualmente. O mais difícil é desenvolver o sentimento, as duas asas do crescimento. Portanto, não pensem, porque eu, a Márcia ou a Patrícia, falarmos mais
aqui na coordenação, que somos mais desenvolvidos espiritualmente. Isso é completamente equivocado. Ok? Portanto, podem induzir-nos em erro. E cuidado com isso. Bom, então temos aqui vários tipos de ouvidos, não é? Que é proporcional ao desenvolvimento espiritual de cada um. Não é? E o que nós podemos refletir desde já é se nós temos, a pouco e pouco, desenvolvido este sentido de audição espiritual para compreendermos aquilo que é dito nas entrelinhas da nossa própria vida. Porque os sinais vão-nos sendo dados, as reflexões vão-nos sendo propostas, e daí vem aquela ideia do porquê e do para quê. Não é? Porque quem ouve com os olhos terrenos diz: porquê é que isto está a acontecer? Quem ouve com os ouvidos da espiritualidade diz: para que é que isto me está a acontecer? São posturas perante a circunstância completamente diferentes. Então é claro que quem percebeu a mensagem, quem entendeu que estávamos perante uma revelação divina e que este menino seria especial por tudo aquilo que havia, né? Porque não é só o dizer, a consequência de factos em cascata. Porquê? Porque era chegado o tempo. E quando é chegado o tempo, não há nada que demova o poder de Deus, não é? Há uma frase de Victor Hugo, acho que já a citei aqui: não há força maior, não é? Cuja força da ideia, cujo tempo é esperado. É qualquer coisa assim do género. Né? Ou seja, quando é chegado o tempo, não há nada que demova. Seja porque a coisa prospera. Então aqui era chegado o tempo e, por muito que houvesse pressões sociais, um contexto adverso cultural, um contexto histórico altamente difícil, nada poderia impedir o nascimento do Cristo. Porquê? Porque já havia sido planeado no plano espiritual. E tudo aquilo que é planeado no plano espiritual, que tem como objetivo fazer progredir a humanidade de tempos a tempos, é por isso que vêm as revelações divinas. Para quê? Para que, à medida que o espírito, o ser inteligente da criação se vai desenvolvendo, Deus, na sua infinita misericórdia, envia mecanismos para que nós progredamos todos. Porque para se falar com uma criança tem-se um tipo de linguagem. A gente, quando falamos com uma criança, somos também criancinhas, né? Falamos criancinhas, né? E os bebés compreendem aquilo que nós estamos a dizer, e nós olhamos uns para os outros: epá, mas que figura é que aquela pessoa está a fazer, né? Mas está a falar com o bebé. E o bebé começa a rir-se, né? E compreende aquilo que está a ser dito. Se falarmos com adolescentes já se fala de outra forma, se falarmos com uma pessoa adulta já se fala com outra forma, e se falarmos com uma pessoa idosa já se fala de outra forma. Então, fazendo esta analogia com o crescimento espiritual, Deus vai falando connosco à medida que vamos crescendo. E o tipo de linguagem que Deus utiliza para ser compreendido connosco vai sendo diferente à medida que nós vamos evoluindo. E à medida que nós vamos evoluindo, o que é que acontece? Começamos a ouvir e a entender melhor os sinais que Deus sempre falou connosco, mas muitas vezes nós não ouvíamos. E é neste sentido, né? Diz lá, a Patrícia está aqui a escrever a frase: nada é mais poderoso do que uma ideia que chegou no tempo certo. Pois, ou cujo tempo haja chegado, é mesmo isso. Então, ouvidos de ouvir. Várias vezes Jesus disse: quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. O que é certo é que nesta multidão que está em torno desta família, alguns ouviram. E nós, quando ouvimos a voz de Deus, nós, quando ficamos sensíveis à manifestação do amor de Deus, à misericórdia de Deus,
o que é que acontece em nós mesmos? Ficamos em paz, ficamos serenos, ficamos tranquilos e sentimos-nos amados. No fundo, é uma evidência desse amor que está a acontecer nos corações destas pessoas. Porque não é por acaso que eles vão guardar estas palavras no coração. Porque Deus fala conosco aonde? No coração. Porque é lá que está o reino de Deus. O reino anunciado é o reino interno, é o reino interior. É a manifestação do amor de Deus dentro de nós. E por isso, todas estas coisas, todas as virtudes espirituais, todas estas questões que dizem respeito ao foro espiritual, são guardadas nos nossos corações. Assim sendo, vou passar a palavra. Estive aqui uns dias sem falar. Vocês desculpem lá, que isto já estava com saudades, né? Bem, então, Márcia, faz favor. Felipe, seguindo aí no seu raciocínio sobre o ouvir, porque eles dizem, todos os que ouviram guardaram aquelas palavras. Na verdade, são as palavras que nós vamos ver no Cântico de Zacarias, né? Lucas se refere a essas palavras, porque quando Zacarias voltou a falar, ele começou a falar bendizendo a Deus. Então, foi o cântico. Pelo menos é o que dá para entender que aquelas palavras foram o cântico que ele vai narrar depois. Tá. Parece que sim, não sei se estou com uma interpretação errada, por favor, me corrija. Então, e aqui não há um limite para que alguns privilegiados ouviram, porque no versículo anterior, se bem como a Aminda nos recordou, ele diz: em toda a região montanhosa da Judéia comentava-se o acontecido. Então, aquilo, os acontecimentos, o que aconteceu ali, naquele momento, não ficou restrito àquele grupo que estava ali, se espalhou. Então, ele diz que todos os que ouviram guardaram as palavras em seus corações. E aí, voltando à questão de ouvir, que o Felipe estava dizendo, como que nós ouvimos? Porque se nós, como o Felipe falou, estamos assim, atentos, cuidadosos, zelosos daquilo que estamos estudando, daquilo que estamos ouvindo, ou de onde nós estamos com a nossa conversação, a gente vai captar exatamente o que vem na medida das nossas necessidades. É o que nós podemos, como o Felipe falou, é o que nós podemos aprender naquele momento. Então, o que virá para mim e eu guardarei no meu coração pode não ser a mesma coisa que o Felipe vai guardar no coração dele, né? Porque vem exatamente de acordo com a nossa necessidade. E quando nós voltamos aquilo e já temos aquele, vamos dizer assim, aquele vãozinho preenchido, se nós voltarmos ao texto, à conversação, ou a música, ou seja o que for, nós vamos ter outras partes alimentadas, né, para guardar no nosso coração. E aí, eu peguei aqui, pelo o versículo que o Felipe comentou, quem tem ouvidos de ouvir, ouça, que está lá em Mateus 11:15, que foi o que o Felipe comentou aqui e nos trouxe. Então, Emmanuel diz assim, chama-se ouvidos. Ele diz assim, ouvidos, toda a gente os possui. Aí ele qualifica os ouvidos, como o Felipe estava falando. Achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda parte. Assim como nós podemos também pensar
na parábola do semeador. As sementes, como que elas reagiram em cada tipo de solo, né? Aí dizer, ouvidos que apenas registram os sons, aqueles que entram, tá? Ouvidos que se prendem aos noticiários escandalosos. Por quê? Porque naquele momento que todo mundo ficou assim chocado com os acontecimentos, mas alguém pode ter captado só essa parte. Ora, olha o que aconteceu isso, né? Ouvidos que se dedicam aos boatos perturbadores, ouvidos de propostas inferiores, ouvidos simplesmente consagrados à convenção, ouvidos de festa, ouvidos de mexericos, ouvidos de pessimismo, ouvidos de colar as paredes. Olha, quero saber o que é o segredo que está acontecendo ali. Ouvidos de complicar. Emmanuel termina dizendo assim: se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, que era o que o Felipe estava nos trazendo aqui, estuda e reflete, que é o que nós fazemos aqui. Nós lemos, estudamos, refletimos e vamos pensar como isso funciona aqui nesse corpício aqui, que a gente está aqui presinho nele, como é que isso pode nos ajudar aqui. Pondera e auxilia fraternalmente, terás contigo os ouvidos de ouvir, a que se reportava Jesus, criando em ti mesmo o entendimento. É aí a parte que o Felipe estava falando. É aí guardar no coração, é criar condições em nós mesmos de entendermos e assimilarmos, que é o que ele diz, criando em ti mesmo o entendimento para assimilação da eterna sabedoria. Então, esse ouvir e esse guardar, né, guardaram em seus corações, foi criar condições dentro do que de guardar esse entendimento e assimilar a sabedoria eterna na medida do que a gente pode assimilar nesse momento. E sempre daí buscando mais. Mas ele está o caminho aqui. A da acústica da própria alma, de estudar, refletir, ponderar, auxiliar. Todas essas ações vão criar as condições para que a gente possa guardar as coisas nos nossos corações. Não é assim, Felipe? É, o Emmanuel é que diz. E nós queremos nisso também. Ah, você falou primeiro, eu só fui buscar para te reforçar. É, estava aqui a lembrar-me de uma situação interessante, uma questão prática. Às vezes, quando se faz palestras, as pessoas às vezes dizem assim: epá, você estava a falar, parece que as palavras eram mesmo para mim. Vocês não ouviram já isso? Oh, epá, falaste aí de uma coisa que eu precisava mesmo de ouvir isso, né? Então vejam que a percepção ou aquilo que se passa no nosso mundo interno, né, nós, aquilo que ouvimos, fazemos uma ligação entre aquilo que nos chega e aquilo que nós estamos a sentir, ou o despertar que nós temos dentro de nós. E é por isso que isso acontece, porque as palavras são as mesmas, mas a forma como a pessoa entende a resposta é completamente diferenciada. Porque se nós fôssemos fazer um estudo e dizer, então, mas o que é que você entendeu? Ah, eu entendi isto. Outra já diria, eu entendi aquilo. E eu entendi o outro, mas o que é certo é que, entendendo todas de forma diferente, atingiram em si mesmas as respostas que necessitavam. Porque a palavra de Deus, não é? A mensagem de Deus é única. A forma como nós entendemos as mensagens de Deus é que varia, porque o nosso entendimento e o nosso progresso espiritual é completamente diferenciado.
É aquelas palavras do Paulo. Quando era menino, entendia as coisas de menino, né? Agora que sou homem, entendo as coisas do homem. E, portanto, patamares de entendimento. Mas isso também tem muito a ver com a consciência que nós temos e aquilo que entendemos, porque aquilo que entendemos também está muito relacionado ao nosso nível de consciência e daquilo que buscamos ou que estamos à procura. Porque mesmo no nosso estudo de hoje, se nós formos a perguntar a todos, vamos entender coisas diferentes também. E vamos ter respostas diferentes. Porque as nossas necessidades também são diferentes. E isto é a beleza do Evangelho, é que pode atender a todos. Porque a palavra, ela é única. E ela tem o poder de atender a todos, independentemente dos seus graus ou de estados espirituais. E é por isso que uns ouvem e outros não ouvem. É porque as experiências são diferentes. É porque o entendimento é diferente. É porque somos espíritos diferentes. Estamos em jornada comum, mas em posições espirituais diferentes. E guardamos coisas diferentes do coração. Porque se a mensagem fosse, se calhar, uma mensagem mais terrena, já outras pessoas ouviriam. E já não estas. Né? Porque, eh, se calhar, se Elizabeth dissesse que o filho era João Bar Zacarias, já estava dentro daquilo que era comum. Se calhar já não havia tanta admiração. Porquê? Porque estava dentro, né, daqueles propósitos. E o tipo de linguagem era diferente. Agora, nós estamos aqui perante uma manifestação, né, de um grande acontecimento. Só que é de um grande acontecimento espiritual. É de um grande acontecimento espiritual. Porque o nascimento de João Batista é um grande acontecimento espiritual naquilo que é o planeamento grandioso da vinda de Jesus. E alguns ouviram e guardaram estas coisas. Várias vezes Maria tem esta expressão também. E Maria, ouvindo isto, guardou no seu coração. No livro Boa Nova, várias vezes, há essa referência também, sobretudo no capítulo Maria de Nazaré, quando ela está a ver Jesus a ser crucificado e ela começa a entrar a ficar aflita, não é? Porque está sujeita ao processo de reencarnatório tal como nós, e há lá uma descrição muito bela quando ela está a passar por aquele momento e ela, talvez também como um mecanismo de defesa para se defender daquilo que estava a acontecer, começa a recordar quando Jesus era pequenino, quando tinha o bebé nos braços, quando ele estava a ensinar os doutores, ou seja, eh, eh, começou a recordar as suas memórias, começou a recordar aquilo que Jesus fazia enquanto era criança, e depois diz lá o texto, e guardava todas estas coisas em seu coração. Ou seja, para guardarmos as coisas que são de Deus, os momentos bons das nossas vidas no nosso coração. Porque todos nós vamos passar muitas adversidades e às vezes há pessoas que se deixam ir muito abaixo pelas circunstâncias da vida porque só conseguem discernir ou só conseguem ver ou ouvir o quê? O que de mal lhes aconteceu. Nomeadamente quando temos alguém nosso querido que desencarna. Todos temos direito ao processo do luto, a ficarmos tristes e desapontados. Contudo, temos que guardar também as coisas boas no nosso coração, porque é isso que ficará connosco para sempre. Os momentos belos que convivemos enquanto estivemos com essas almas queridas. Então, é guardar o bem.
guardar as coisas que são de Deus, guardar os momentos felizes, guardar as coisas que nos valorizam, que valorizam os outros, guardar os bons momentos de espiritualidade, guardar todas estas coisas. Porquê? Porque elas ficarão connosco para sempre. São coisas que ficarão connosco, as nossas conquistas espirituais, estes momentos em que também somos instrumentos na criação divina, todos esses momentos devem ser guardados nos nossos corações. Com os ouvidos de ouvir, né? Com o entendimento, com o discernimento, com a consciência desperta. Porque senão passamos uma vida e faz conta que nada acontece. Eu tenho 80 anos, então o que é que leva da vida? Aqui me tenho. Eu tenho os outros 80 anos para trás. Não aconteceu nada, não, andei, trabalhei, não sei o quê, não sei o que mais. Ou seja, não podemos passar pela vida, né, sem guardarmos no nosso coração tantas coisas boas que a gente passou, né? Tantas coisas belas, tantas experiências, mesmo aquelas mais dolorosas, não é? Mas o quão aprendemos, o quão crescemos, o quão evoluímos, o quão estamos diferentes, as oportunidades que ainda teremos, e todas essas coisas são coisas para guardarmos dentro dos nossos corações. E nós hoje, tendo acesso a estes conhecimentos da imortalidade da alma, Deus infinitamente justo e bom, né? Do universo infinito, que tem infinitas moradas para todos nós, todos esses princípios que a doutrina espírita nos traz, devemos guardá-los também nos nossos corações. Porque é algo muito rico para a nossa existência. É algo muito rico para as nossas vidas. E esta mensagem, que é a mensagem do Evangelho, melhor ainda. Porque a mensagem de esperança que o Evangelho traz é a grande mensagem para nós guardarmos os nossos corações. Para que no dia em que tudo pareça adverso, nós nos lembrarmos que perante as circunstâncias aparentemente adversas, Deus sempre se manifestará com misericórdia nas nossas vidas. Mas temos que também observar a vida dos outros, porque às vezes Deus se manifesta de uma forma tão profunda na vida dos outros e nós não devemos invejar isso, muito pelo contrário. Devemos guardar com carinho, entender e ouvir a misericórdia que Deus está a ter para com os nossos irmãos também. E isso também é guardar. Mas para isso temos que estar despertos, temos que estar conectados, temos que ter o link divino, da live divina, né? Temos que ter o link da live divina, temos que estar conectados na, no Facebook Celeste e no YouTube Ditoso. Márcia, Ai, Felipe, eu tive que rir agora. Conectado com o Facebook Celeste. Felipe, eu olhei no Strongs, porque a gente já viu essa palavra, coração, várias vezes, e eu fui buscar lá o significado para gente. E no segundo significado, número 2, que é colocado lá o coração como o centro e lugar da vida espiritual. Então, a gente se fixa muito nesse órgão que a gente tem aqui, né, dentro. E, na verdade, a gente tem que pensar nisso, né? É o lugar ali, centro da nossa vida, o lugar da nossa vida espiritual. e E física. aí,
eu fui buscar para a gente poder entender um pouquinho melhor. Lógico que todos aqui já sabem, sentem isso, já conhecem, já têm essa definição dentro de si. Mas Emmanuel diz na mensagem Cérebro e Coração, ele diz que, lá no item 12, ele diz assim: no coração reside a força criadora do ser, e somente através dele flui a generosa fonte do amor que gera a beleza e glorifica as bênçãos da vida. Então, isso encaixa bem aqui, porque esse grupo que tomou, que ouviu o que havia acontecido lá com Isabel e Zacarias, eles viram as bênçãos, né? Eles sentiram a presença de Deus ali. Então, por isso, guardar, né? Porque ali está a força criadora do ser, né? E ali se glorifica as bênçãos da vida. E ele aí continua. É por isso que Jesus, o nosso divino mestre, falou acima de tudo ao coração humano. Por quê? Porque é a parte da nossa, o lugar, o centro da nossa vida espiritual. É o que é onde deverão, ou deveriam, ou estão já guardadas as palavras de vida eterna que nós podemos captar. Até o momento é que captaremos daqui para frente, porque cada vez mais, nesse grupo, no estudo que nós estamos fazendo, isso vai nos aguçando os sentidos, para que a gente possa perceber essas palavras e guardá-las em quantidade maior em nossos corações. Aí ele diz: Jesus falou, acima de tudo, ao coração humano. Então é aí que a gente tem que guardar. Porque se o cérebro é garantia do progresso na Terra, o coração é a estrela que brilha, soberana, confundindo a terra com o céu. Ou seja, o que nós temos aqui encarnado, o que nós podemos captar aqui, com o que nós recebemos de lá, para que a humanidade se integre, vitoriosa na luminosa comunhão com Deus. Então, é o que ele está dizendo. Jesus falava ao coração humano para que essa comunhão com Deus ela pudesse acontecer dentro de nós, para sempre, né? Para o sempre, para a eternidade. Então, aí era isso que eu queria trazer para nós aqui, para a gente entender quando eles falam guardar em corações, apesar de Felipe já ter explicado bastante, né? Sempre mais um reforcinho do nosso querido Emmanuel aqui. Obrigada. É sempre muito bom, né? O complemento, o Emmanuel realmente é uma obra espetacular e quando se consegue, né? Quando conseguimos ir buscar estes subsídios da mesma forma como as referências cruzadas, ou seja, iremos buscar outros versículos que possam justificar ou trazer a mesma ideia, que é a ideia principal que nós estamos a dizer, irmos buscar o complemento ao Emmanuel para nos dar uma perspectiva sobre uma palavra ou sobre uma ideia, alarga-nos muito aqui os nossos horizontes e faz-nos descortinar aquilo que numa primeira fase não conseguíamos ver. Portanto, é muito, muito bom sempre nós irmos buscar estas referências do Emmanuel ou da codificação, se for o caso. Muito bem. Então, estava-me aqui a pensar sobre aquelas palavras e que tipo de palavras haviam de ser essas, né? Nós estamos a falar de palavras de louvor. No fundo, estamos a falar de uma prece, né? Porque a prece tem o louvar, o pedir e o agradecer. Portanto, quando a linguagem das palavras é através da prece, quando nós olhamos para a prece, quais são os requisitos para se falar com Deus? Qual é o requisito para que uma prece seja bem feita? Ela tem que vir de onde? Do coração, né?
E quando orardes, reservai-vos ao vosso quarto íntimo e em segredo orai ao vosso Pai que está nos céus. Ou seja, nós estamos a falar de uma linguagem espiritual. Porque as palavras, quando são ditas do fundo do nosso coração em oração, elas têm um poder e uma dimensão completamente diferente de nós simplesmente falarmos. Porque já dizia o Chico, não é? Não, a prece de uma mãe rebenta com as portas do céu. Não é? Não sei se foi a mãe mãe, se foi quem é que foi o espírito que disse isto, não é? Mas isto para dizer o quê? Que as palavras ditas com todo aquele sentimento que vem mesmo das entranhas da nossa alma, elas têm uma linguagem espiritual altamente poderosa. E, portanto, Zacarias falou este tipo de linguagem, que é a linguagem de espiritualidade. Né? E por isso, então, eles guardaram em seus corações, dizendo, ou seja, na decorrência disto, dizendo, todos ouviram em seus corações, dizendo que vai ser esta criança. Portanto, este dizer também já não é um dizer com palavra, é um dizer de pensar interior. Estão a ver? Já não é verbalizar, já é daquilo que se estava a ver, do tipo de linguagem que estava a acontecer, é como nós estarmos calados, não é? E os pensamentos que nos assolam o espírito. Ou seja, daquelas palavras que não são ditas, mas que são pensadas e sentidas. Porquê? Porque a linguagem é toda espiritual. É como se fosse uma comunicação divina que nos atravessa a todos. Os que compreendem, os que afinizam. Há esse detalhe. Porque a mensagem pode passar em todos nós, mas nós não compreendemos. Há quantos séculos é que o Cristo vem com a mensagem e há quantos séculos é que nós lhe dizemos que não? A mensagem sempre andou aí. Está no teu querer. Ouvires-me agora no real dos séculos. Então, dizendo que vai ser esta criança. Perante isto que estamos a observar, o que é que vai ser esta criança? Certamente que pequeno não vai ser. Não se sabe o que será. Mas como a perspectiva é que vem de Deus, então, quando se percebe que as coisas vêm de Deus, elas jamais se tornam pequenas. Elas sempre serão grandes. Porque Deus é a inteligência suprema. E o ser inteligente da criação, que são os espíritos, que somos nós, quando percebem que a inteligência suprema está a agir, uma das formas que nós temos de entender a mensagem de Deus, qual é? A humildade. E quando eu me torno humilde, eu compreendo as coisas grandes que vêm de Deus. Eu começo a perceber a grandiosidade divina. Então há esta pergunta: que vai ser esta criança? E podemos refletir: o que vai ser esta criança? O que foi esta criança? Quem é esta criança? O que significa esta criança? Márcia. Felipe, quando eu li esse versículo e cheguei nessa pergunta, que vai ser esta criança?
Aí nós já sabemos, O que é que vai né? ser deste rapaz? É, mas eu fiquei pensando, é, se aí hoje, o que vai ser esta criança? É olhar somente para o outro. É, não sei por quê. Porque quando tudo isso acontece, você presencia, nós estamos aqui, de certa forma, presenciando, revivendo, né? Porque cada um cria em sua mente, em seu coração, aquela cena, aquele momento, a gente se coloca ali, né? Como seria? Então, pensar só no que vai ser esta criança, eu fiquei pensando um pouquinho diferente. O que esta criança vai ser que terá impacto na minha vida, né? O que vai ser, o que essa criança é, né? O que tudo isso é para a minha vida, né? O que isso quer, não de uma forma egoísta, mas de uma forma de ver o que isso tudo me impacta para alguma coisa. Então, o que vai ser esta criança também poderia ser uma reflexão para nós, crianças espirituais. O que vai ser esta criança aqui, né? Com tudo isso, né, que a gente está vendo aqui agora? Não sei se deu para entender, eu fiquei pensando nisso. Vamos lá, Felipe. É, tenho aqui duas ideias. A primeira é mais cultural naquele momento, porque não nos podemos esquecer que o povo esperava o Messias. E havia aqui indicações, evidências da manifestação de Deus, e portanto ficava a dúvida se estava para nascer o Messias. Ok? Portanto, essa era a primeira ideia que eu queria trazer. E depois, o que seria esta criança, ou o significado desta criança tem para a nossa vida? Sendo João Batista um precursor prepara o caminho para o Cristo. O que é que são os discípulos, senão intermediários da mensagem do Cristo para serem precursores de outros para Ele? Então, nós, enquanto trabalhadores de última hora, se já vivemos com Cristo no coração, se já guardamos estas palavras, nós somos João Batistas pequeninos contemporâneos. Porque se o nosso terreno ficou cheio de Cristo, ou ficou cheio do Mestre, quando nos relacionamos com as pessoas, nós abrimos veredas, novos caminhos para que elas possam encontrá-lo também. Ou seja, todas as boas ações, toda a prática da caridade que cada um de nós possa desenvolver ou realizar, são um abrir de portas a novo entendimento, a nova perspectiva, a novas veredas, a novos caminhos para a alma humana. Então, nesse sentido, que vai ser desta criança, nós podemos nos colocar enquanto as crianças que estão para nascer, enquanto precursoras. Porque se nós nos colocarmos a abrir caminhos no deserto, como ele o fez, vamos encontrar a terra prometida. Então cabe a nós hoje passar pelo deserto da incompreensão, do julgamento, da incompreensão, não sei se já disse, da solidão, da traição. Porque se nós fôssemos do mundo, significaria que tínhamos pouco do Cristo. E se nós somos do Cristo, ficamos quase antagónicos ao mundo. Foi isso que Jesus disse aos discípulos.
O mundo não vos compreende porque vocês não sois do mundo. Porque se fosseis do mundo, o mundo vos compreenderia. Então é um bocado disto, do ouvir. Quando começamos a ter comportamentos do Cristo, em vez de termos comportamentos do mundo, precisamos a receber as pedras da ingratidão, as pedras do julgamento, as pedras da traição, as pedras da solidão, que no fundo são aquilo que nos darão a estrutura e a maturidade espiritual para também nós podermos ser co-criadores carininhos. Patrícia, tens tu manita levantada? Tu manita espiritual está levantada assim? Ah, bom. Achei que era essa mesmo. Eu estava Ah, aqui. é assim, tu foste Zacarias a semana passada. Agora hoje tens... Exato, Hoje tens... não. É que você está precisando falar muito, então eu estou deixando você falar, já falou tudo. Mas eu estava aqui só pensando nessa sua última fala, que nem mesmo dentro, né, da seara do Cristo que a gente trabalha, quando a gente começa, né, a querer viver mais por essas palavras que a gente ouve, que a gente entende, que alcançam o nosso coração, muitos companheiros não ouviram ainda, não conseguem absorvê-las ainda. E eu ia escrever no chat, na verdade. Acho que é loucura, né? A gente conversar sobre perdão, sobre desculpar, sobre silenciar, sobre entender que o outro não está na melhor condição dele. Então, até entre nós, né, que já estamos abertos, né, recebendo nos nossos corações a mensagem, ainda se faz difícil, né, essas palavras realmente chegarem nesse campo do nosso coração, como a Márcia trouxe aí muito bem, né, essa sede do nosso coração, o que realmente o Cristo deixou para nós. Quando a gente começa a querer trilhar esse caminho de João Batista, né, e trazer um pouquinho do que a gente já está sentindo, do que a gente está entendendo, a gente ouve muitas coisas que nos surpreendem, que nos surpreendem. Eu tinha um texto aqui preparado também, mas estamos avançado aqui, a gente vai continuando, porque a gente ouve muitas coisas e é preciso muita obediência, né? Muita resignação para a gente seguir, para a gente continuar, querer ter essa sementinha precursora dentro de nós e não deixar que ela seja abafada, não deixar que ela seja simplesmente engolida pelas coisas do mundo, porque o chamamento ainda é muito forte, né? Os apelos são muito fortes para que a gente não siga pelas palavras, né? Por essas palavras de louvor, de entrega, de fidelidade, e não são simples, né? Mas um dos textos que eu tinha preparado é aquele trecho, né, que Jesus fala se me amardes, né, guardar os meus mandamentos. Então, o que que nós estamos guardando nos nossos corações? Não é simples, como a gente sempre fala, né? É um desafio a cada dia, mas falando do meu coração agora, eu digo que para mim tem valido a pena, tem valido a pena viver as palavras de vida eterna, é buscar vivê-las ao máximo. Não são todos os dias que são possíveis, mas poder escutá-las e conseguir fazer um pouquinho
é uma recompensa muito grande. Traz aquela paz na consciência, né, que o Felipe falou lá no início, e nos dá mais força de continuar, de querer ouvir, de querer entender cada vez mais, de querer sairmos desse estágio inicial, né, infantil do nosso entendimento e querer buscar essas alturas dos montes junto do nosso mestre e do nosso pai. Muito lindo. E a Fernanda? Eu sabia que ele ia fazer isso, Fernando. Qual- Qualquer uma delas. A Fernanda é para as duas. Está ali a nossa Zacarias pequenina, também está muitas vezes calada, mas depois quando abre a boquinha, está bem, está. Né, Fernanda Ferreira? Olha, a Fernanda está a ouvir-vos, que já tinha muitas saudades, está a ouvir-vos com muita atenção, e isto faz muito sentido, mas ainda assim é um caminho, e como tu disseste bem, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, ah, e às vezes os ouvidos não estão propriamente aqui físicos, não é? É muito mais para além dos ouvidos físicos. E, portanto, convém que nós retenhamos no nosso íntimo, nos nossos corações, realmente toda esta aprendizagem. É um caminho muito largo, mas que nós podemos ir estreitando. É um caminho muito comprido que nós temos que percorrer e cabe-nos a nós fazê-lo mais curto ou maior, dependendo do nosso entendimento, mas além de tudo, tem que haver grande vontade nossa. E eu costumo dizer que a vontade é muito poderosa e efetivamente tem que ser grande a vontade, porque as adversidades vão sendo muitas e vão se apresentando sempre nos nossos caminhos e cabe-nos a nós contornar as pedras ou, melhor que isso, juntá-las para construir, não é? Algo de bom nos nossos corações, algo que nos possa elevar, porque é esse o objetivo. E realmente há que louvar tudo aquilo que nós vamos tendo nas nossas vidas e, e olhar para o outro realmente, às vezes, são grandes aprendizagens que nós fazemos. Portanto, convém que nós olhemos para as nossas vidas, sim, que nós construamos a nossa moral, o nosso caminho, mas que não deixemos de olhar para o outro, quer seja com o olhar de criança que ainda somos, ou com um olhar de adulto que poderemos vir a ter, quiçá, um dia. Creio muito, mas é um caminho. E é isso. Muito bem, obrigada. Fernanda? Boa noite a todos. Ah, olhando aqui para esta palavra coração, dos corações, dos nossos corações. Eu ontem fui surpreendida por uma pergunta ao qual eu não estava à espera, de uma pessoa que me é muito querida. E fiquei muito feliz porque tive que dar um testemunho inesperado. E tive que contar, é assim, fui surpreendida, mas fiquei feliz ao mesmo tempo, porque vamos lá, era, era uma coisa que eu já estava à espera há muito tempo, mas que ao mesmo tempo fiquei surpreendida e nós somos muitas vezes surpreendidos na hora certa. E eu dei este testemunho na hora certa e fiquei muito feliz por dar, porque era uma coisa que eu tinha que um dia ser surpreendida e no momento confesso que fiquei muito surpreendida.
mas depois instalou-se uma calma e acho que preferi as palavras certas. E fiquei muito feliz. Por isso é assim, estas palavras nos nossos corações, às vezes nos vêm, pronto, vamos aprendendo uns com os outros e vamos ouvindo ali e acolá, e vamos ser surpreendidos também e vamos ser chamados, é isto que eu queria dizer, vamos ser chamados muitas vezes a dar esse testemunho que muitas vezes nos mete um pouco de receio. Espera lá, se for surpreendida com isto, como é que eu vou reagir? E na hora certa, os nossos corações se acalmam, damos o nosso testemunho e acho que fica tudo bem. E é isto, a gente estamos aqui neste caminho, estamos cada vez a aprender mais e eu escuto-os com muita atenção. Muitas vezes não, concordo com tudo, faz muito sentido o que vós compreendem sobre estas palavras. Eu muitas vezes não consigo exprimir, confesso que não sou. Já disse muitas vezes que não tenho muitas vezes as palavras certas para me exprimir, mas compreendo muito bem e trago logo para a minha vida. E realmente faz todo o sentido este caminho, porque muitas vezes é muito necessário a gente aprender estas palavras, porque nos vão fazendo muita falta ao longo do caminho, porque vamos tendo muitos obstáculos e temos que saber contorná-los na hora certa e termos essa serenidade no nosso coração nesse momento certo, e está tudo bem. É preciso continuarmos neste caminho, porque realmente se fomos chamados, muitas vezes nos negamos, agora temos que ir dando o nosso testemunho. Quando somos solicitados, olha aqui, mesmo neste momento, eu não queria falar, mas pronto, o Filipe, vá, fala lá, diz lá qualquer coisa. Pronto, já disse qualquer coisa, não sei se vocês me entenderam, mas olha, eu também não posso me estender mais com este assunto, de momento, mas é para dizer que é assim, quando falamos com o coração, tudo está bem, tudo está certo, com serenidade, e acho que as pessoas do outro lado também compreendem, e pronto, e está tudo bem. Era isto que eu me apraz dizer. Beijinhos a todos. Muito bem. E assim, quando nós guardamos estas coisas no coração, né? Eu fui ali buscar um texto que é para tu leres, Fernanda, que é para não te admirares com a serenidade que sentiste perante essa surpresa. Porque quando guardamos estas coisas no coração, Deus fala connosco. Porquê? Porque é uma aprendizagem que vem do sentimento que adquirimos. E quando nós somos colocados em xeque, é a nossa essência que vem ao de cima. Portanto, é a aprendizagem espiritual que cada um de nós tem. E essa linguagem é universal. E, portanto, embora que a gente não saiba muito exprimir, como diz aqui o texto que eu colei aí, quando fordes preso, não vos preocupeis nem pela maneira do que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento, ser-vos-á inspirado o que haveis de dizer, porque não sereis vós quem falareis, mas é o Espírito do vosso Pai que falará por vós. Então, quando nós guardamos as coisas de Deus no coração, Deus fala connosco e através de nós. Portanto, com muita serenidade. E por fim, mas não por último, a última parte do versículo que diz: visto que a mão do Senhor estava com ele. Meu Deus do céu, como é que será quando a mão de Deus está conosco? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Se nós estamos Agora vou falar português do Brasil. Se nós estamos do time de Deus, não é? Do time de Deus,
somos da equipa divina, né? Se estamos a cumprir a lei de Deus, o que é que poderá ser contra nós? Nada. Se estamos a fazer o que é correto, o que é que poderá ser contra nós? Nada. Sabem porquê? Porque temos a consciência tranquila. E quando temos a consciência tranquila, o que acontece no mundo exterior fica relativizado, porque nós sabemos que estamos corretos. E, portanto, fica aqui a reflexão. Como é que será ou que coisas acontecerão quando a mão do Senhor está com João Batista ou está conosco? Quando nós estamos a desafiar o outro para o nascimento do Cristo, quando estamos juntos, unidos com, com a lei de Deus, com a observação dos mandamentos, com procurarmos uma vida sadia a todos os níveis, coisas grandes acontecem. Coisas que são desprezadas pelo mundo, que aparentemente parecem insignificantes, porque não têm os apetrechos, o marketing que o mundo traz, mas ninguém pode ver, né, a dimensão daquilo que uma semente pode fazer crescer. Por isso, Cristo dizia que se tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda, podereis dizer esta montanha sai daqui e vai para ali. Porque aquilo que parte de uma semente divina, o crescimento é infinito. Então, também nós, né, também nós temos que ir germinando, temos que ir semeando, temos que ir desbravando caminho e colocarmos a nossa vida sob a proteção de Deus, sabendo que nós temos que fazer também, né? Porque a criação divina é sustentada, não me veio agora a palavra, manu, não, não é manuseada, feita a manutenção, como é que... Mantenida. Será que é essa? Mantida, mantida. Mantida. Ai, Escolas, gente, tô falando espanhol. Ah, mantida, não é? Pelos seres inteligentes que somos nós. Cada um na sua escala. Então é claro que eles perceberam que algo grande estava para vir. Só que não era tão grande como aparentava aqui. Ainda algo maior estava para vir. E por isso João vai dizer: é necessário que eu deixe para que ele possa surgir. A capacidade de nos apagarmos para que o Cristo possa ser a personagem principal. Este é o propósito do discípulo. Ele ser instrumento amparado pela mão divina, contudo, saber que grande é Jesus. Que a mensagem é do Cristo. E porquê é que a mensagem é do Cristo? Porque Cristo é a mensagem de Deus. E não há nada maior do que isso. Nós somos agentes desta vontade.
Mas nós, ainda pequeninos que somos, temos que perceber a grandiosidade desta mensagem. E será sempre a mensagem que tem que ser sempre maior do que qualquer dos nossos personalismos ou qualquer das nossas evidências em qualquer circunstância da nossa vida. E é por isso que a nossa associação, eu quero muito que a figura principal da nossa associação seja Jesus. Por causa da sua grandiosidade. Que as pessoas precisam do seu amor. Todos nós precisamos. E no dia que compreendermos que somos grandes necessitados deste amor, a gente vai ouvir e vai dar valor. Porque agora este estudo é desprezado, a mensagem é desprezada, as coisas simples são desprezadas. Mas no dia em que nós tivermos consciência da grandiosidade destes momentos, os nossos corações vão ficar inquietos. Porque vamos reconhecer a nossa ingratidão. E talvez seja isso que nos faz estar aqui. É nas nossas consciências já entendermos que talvez já fomos filhos ingratos. E agora está tudo bem. Já começamos a ouvir. Já não nos importamos de certas pedradas. Já não nos importamos com certos julgamentos. Ou de certas incompreensões. Ou até de certas traições. Porque já sabemos que a mão, esta mão, não é esta, é de Deus, sempre estará cá para nos amparar. Quem sabe disto, quem sente isto, é uma pessoa rica. E nós somos dessas pessoas ricas. Que hoje sabemos que Deus não nos desampara. Sabem porquê? Porque Deus colocou-nos perto uns dos outros. E no dia em que cada um de nós estiver triste, podemos ligar uns aos outros. E é isso que a gente deve ter abertura para fazer. Para nos sentirmos amigos uns dos outros. Porque é isso que falta às pessoas. É serem verdadeiramente amigas umas das outras. E amarem-se umas às outras. E não acharem quem é que sabe mais, ou quem é que faz mais, ou quem é que veste melhor, ou quem é que mais isto, ou quem é que tem mais aquilo. É as pessoas viverem como família, como verdadeiras amizades, com carinho umas com as outras. É isso que faz falta. E quando isso acontece, é isso no fundo que toda a gente procura. Mas que as pessoas se relacionam sempre com desconfiança umas com as outras. E isso é assim porque ainda não conhecem o amor de Jesus. Ainda não entenderam. Ainda têm relações egoístas. Ainda se relacionam com interesses.
e não se relacionam com amor como ele deve ser. Então, como dizia a Fernanda, caminho é árduo, mas estamos cá, estamos cá. Não importa o que nos façam, mas nós aprendemos a renascer, nós sabemos o que é estar sem nada, tivemos durante tantos séculos, e portanto, quem aprende a estar sem nada, consegue viver sem nada. Mas quem aprende a reerguer-se, cuidado, porque quem se reergue na base do amor, né, torna-se indestrutível. E, portanto, nós temos que compreender estas mãos generosas. Não é só de Deus. É de Nosso Senhor Jesus Cristo. São tantos espíritos que também já compreendem as nossas aflições, as nossas angústias, e que também trabalham em outros planos, com outras compreensões. Mas todos com o mesmo sentimento. O sentimento de bem-querer, de amor, sincero e genuíno. Que é um pouco isso que nós estamos aqui a aprender a fazer. A guardar, no, a guardar nos nossos corações estas coisas. A guardarmos no coração estas coisas que são tão bonitas. Estas coisas tão importantes às nossas existências. Então, vamos aqui para as nossas conclusões. O que é que... Se calhar fazemos mais um episódio de reflexões de conclusões, não é? Como temos feito. Vai lá, Patrícia. Vou ler aqui um texto, então, que eu tinha separado também do Emmanuel, Fonte Viva, Diante do Senhor. Talvez já tenhamos lido ele aqui, mas acho que é muito oportuno. A lição 48 do Fonte Viva. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não poderdes ouvir a minha palavra? Jesus, um versículo de João 8, 43. A linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha. Fazer todo o bem possível, ainda quantos males lhe sejam crescentes e numerosos. Emprestar sem exigir retribuição. Desculpar incessantemente. Amar os próprios adversários. Ajudar os caluniadores e aos maus. Muita gente acusa a Boa Nova, mas não lhe penetra os ensinamentos. Escuta a Boa Nova, mas não lhe penetra os ensinamentos. Isso ocorre a muitos seguidores do Evangelho, porque se utilizam da força mental em outros setores. Creem vagamente no socorro celeste nas horas de amargura, mostrando, porém, absoluto desinteresse ante o estudo e ante a aplicação das leis divinas. A preocupação da posse lhes absolve a existência. Reclamam o ouro do solo, o pão do celeiro, o linho usável, o equilíbrio da carne, o prazer dos sentidos e a consideração social, com tanta volúpia que não se recordam da posição de simples usufrutuários do mundo em que se encontram e nunca refletem na transitoriedade de todos os patrimônios materiais,
cuja função única é a de lhes proporcionar adequado clima ao trabalho da caridade e na luz, para engrandecimento do Espírito Eterno. Registram os chamamentos do Cristo, todavia, algemam furiosamente a atenção aos apelos da vida primária. Percebem, mas não ouvem. Informam-se, mas não entendem. Nesse campo de contradições, temos sempre respeitáveis personalidades humanas e, por vezes, admiráveis amigos. Conservam no coração enormes potenciais de bondade, contudo, a mente deles vive empenhada no jogo das formas perecíveis. São preciosas estações de serviço aproveitável, como equipamento, porém, ocupado em atividades mais ou menos inúteis. Não nos esqueçamos, pois, de que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar-lhe o coração vazio de resíduos da terra, para receber-lhe o Espírito e verdade, a palavra divina. Tudo isso que você falou, né, Felipe? Tudo isso que você falou, esse texto de Emmanuel aqui, de como nós estamos entendendo e recebendo essa palavra nos nossos corações. E que cabe a nós ter essa resignação de que já compreendemos, de seguir sendo essa pequena semente de mostarda, do grão de mostarda, que vai sim poder mostrar aos nossos irmãos que vale a pena escutar a boa nova, que vale a pena seguir as palavras de vida eterna, né? E que essa mão do Pai está conosco o tempo todo, porque nós estamos nele e ele está em nós. Nós estamos imersos no fluido cósmico universal, nesse amor que você disse. Só basta abrirmos a porta dos nossos corações para que ele se inunde desse amor, para que a gente sinta esse amor e que a gente possa devolver então ao mundo, né, nessas relações aí, com o amor, com essa consciência de que o que eu dou, eu recebo de volta, né? Então, o Pai está sempre conosco e é através das nossas mãos é que nós faremos esse trabalho de construção e de despertamento, né? Nosso e dos nossos irmãos. É isso. Obrigado. Fernanda, Já que falamos aqui em palavras, vou só ler aqui um pequenino texto aqui do André Luís Vilar, que acho que também se encaixa aqui bem. O que falamos? A prudência é muito importante quando o assunto é o que se fala. Cautela em não ferir corações amigos com palavras duras. Amizades terminam por indelicadeza verbal. Famílias que se estruturam por palavras impensadas. Quando falar, passe sempre pelo crivo da razão e do sentimento, para poder ao máximo contribuir para o meio em que vive. Uma passagem de Paulo aos Efésios diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. É isso, que possamos falar com sentimento, e essas palavras com sentimento saem sempre muito assertivas. É isso, obrigado. Com som, com som. estava a dizer que vamos então encerrar aqui o nosso estudo. Eu vou passar-vos aqui um vídeo que servirá de resumo aqui da nossa reflexão de hoje, mas não vamos poder passar por causa dos direitos de autor, então vou terminar aqui a gravação.